Fala, advogado, tudo certo? Nessa aula aqui você vai entender como se preparar para uma audiência trabalhista. Se você não me conhece, eu sou advogado trabalhista há mais de 10 anos e eu tenho um projeto trabalhista prática que a gente profissionaliza advogados. Se você quiser aprender mais sobre a prática trabalhista de forma bem objetiva e junto de uma comunidade de advogados, só verificar aqui na descrição, tranquilo? Então, perfeito. A primeira coisa que a gente tem que pensar quando a gente está falando sobre audiência trabalhista é que existem passos anteriores a ela. Então a gente precisa ser o maior especialista possível nesse tipo do seu processo. Então você vai ter que primeiro olhar, né, a petição inicial, quais são as argumentações que o advogado falou na petição inicial, vai ver a documentação, vai entender quais são os fatos que são aduzidos pelo o, o advogado do reclamante. Depois você vai ver se teve algum andamento relevante no processo, pode ter tido uma audiência anterior, por exemplo, alguma determinação, alguma prova realizada nesse meio tempo. Você também vai ter que olhar aqui a contestação, então, por exemplo, aqui nessa contestação, a gente vai ter que ver essa documentação aqui, então, tem o PPRA, tem o LTCAT, foi juntado ao acordo coletivo do reclamante, fotografia do local de trabalho, enfim, várias documentações. Só que a maioria dessas documentações não são tão relevantes, são coisas básicas do processo. Então você vai ter que entender o que foi aduzido pelo advogado na contestação, porque muitas das vezes você não está não foi a pessoa que elaborou, né, a peça. Então, se você tiver pela reclamada, entender direitinho qual foi a argumentação da empresa, entender direitinho qual é a argumentação do reclamante e vice-versa. Se você estiver pelo reclamante, relembrar, né, quais são os pontos relevantes aqui do seu processo para ser o maior especialista. Porque muitas das vezes, numa sala de audiência, o juiz vai falar assim, mas tem isso, isso, aquilo. Aí você vai falar, excelência, tem a documentação XPTO lá no processo, se quiser pode abrir aqui para a gente verificar. Enfim, o advogado ele precisa ser totalmente conhecedor do seu processo, se quiser extrair o máximo de potencial da sua ação em termos de financeiros. Porque muitas das vezes eu vejo o advogado sendo atropelado numa sala de audiência porque não sabe uma documentação que está ajudando no processo. Tá entendendo? Então, ele fica totalmente desfavorável numa sala de audiência, perde a confiança, principalmente se você estiver no início da advocacia trabalhista. Perfeito? Então, você fez a análise da petição inicial, fez a análise da contestação, verificou se foi juntado mais alguma coisa. Então, assim, aqui foi juntada uma outra contestação. Isso aqui é um caso que tinha duas empresas. Aí teve a ata de audiência. O que eu gosto de preparar? Isso aqui é um relatóriozinho que eu faço antes da audiência. Perfeito? Exatamente para eu entender e ter em mãos, assim, de forma rápida, qual é a que se trata o processo, né? Os aspectos importantes do processo. Então, coloquei aqui o nome do reclamante, empresa, número do processo, dia da audiência, o horário, qual foi a documentação juntada na inicial. Eu coloco uma print exatamente para você perceber que existem pontos que, assim, eu já sei o que está aqui nessa documentação, eu já analisei e estudei, mas em algum momento eu posso ficar perdido na sala de audiência e eu já tenho isso aqui em mãos, tá entendendo? Então é bom você imprimir para não ficar mexendo em celular e ser indagado pelo juiz. Então, assim, é bom ter um documento escrito sobre isso. Mas se você tiver um processo simples, etc., não precisa fazer essa documentação. Isso aqui é um processo complexo, então eu achei bem intencionado fazer esse tipo de relatório. Então, eu coloco aqui a ordem cronológica dos fatos, o que aconteceu de verdade, quais foram os pedidos que eu fiz na ação, que no caso o reclamante fez na ação, estou aqui pela reclamada, reconhecimento do livro jurídico previdenciário, pagamento da salário, férias, indenização por dano moral em relação a isso e honorário de sucumbência. Aí o que a gente fala efetivamente aqui na defesa e ponto relevante aqui só falar sobre requerimento se o juiz perguntar, que é uma coisa técnica do processo. Então, assim, isso aqui também serve como parâmetro para eu depois instruir tanto o preposto quanto os reclamantes, o preposto quanto as testemunhas. Então, aqui possíveis perguntas que podem ser feitas para prepostas, isso aqui está completo, né, para não mostrar tanta coisa, e as perguntas que eu pretendo fazer para nossas testemunhas. Aí as perguntas para o reclamante, eu poderia ter colocado aqui, só que eu, nesse caso específico,
quanto menos prova eu produzisse no processo que eu não controlasse, tem uma aula só sobre perguntas de audiência trabalhista aqui no canal, vou colocar aqui na descrição, você vai entender esse raciocínio. Então, se eu não colocasse, se eu não fizesse perguntas para o reclamante relevantes, isso favoreceria para mim enquanto defesa, tá entendendo? Porque aí ele não estaria produzindo provas ao seu favor. Ele não tem testemunha, não rolou testemunhas. Então, basicamente é assim. Essa aqui é uma documentação que eu faço, que eu acho que é muito importante para a gente ter um controle do que está sendo tratado pelo processo e não ser pego de surpresa na hora da audiência, perfeito? O próximo passo que eu acho muito interessante, isso aqui é inclusive uma aula de audiência lá do nosso treinamento, a gente precisa fazer a preparação das partes. Então, nesse caso específico aqui, eu falei com a testemunha, falei com o preposto, falei para ele o que era importante estar dentro do processo. Então, muito baseado nesse estudo e ciência aqui do que está sendo dito no processo. Faço todas essas ponderações de possíveis perguntas que o juiz pode fazer na audiência, e a outra parte também. E, no final das contas, a gente já fez o básico. Isso aqui é a preparação da audiência. Outra coisa que eu acho que é muito importante para o advogado, se for presencial, chegar bem mais cedo, então pelo menos 1 hora de antecedência. A gente sabe que existem contratempos e coisas que acontecem no dia a dia. Então, se a gente puder evitar chegando mais cedo na audiência e poder ter uma nova conversa com o preposto, reclamante, enfim, com o seu cliente, faz muito mais sentido para a gente fazer a audiência com muito mais clareza e muito mais tranquilidade. Porque eu já vi muitas vezes o caso de você chegar atrasado durante a sua audiência, muito em cima da hora, e não conseguir ter repassado alguns pontos que são chaves da ação, tá entendendo? E gerar muito mais insegurança, tanto para o teu cliente quanto para você que está fazendo a audiência. Perfeito? Então, basicamente isso. Vamos recapitular. Dá uma analisada no processo, você precisa saber tudo que está sendo juntado. Qual foi a argumentação na petição inicial, qual foi a argumentação na contestação, dependendo. E você precisa também saber qual estratégia você vai tomar na audiência trabalhista. Aí isso passa por muita coisa, então faça nossos treinamentos que eu tenho certeza que vai fazer total diferença para você ter a estratégia correta na sua ação. Depois você vai fazer essa documentação aqui, que é bom ter na hora da sua audiência. E depois, chegue cedo lá presencialmente no fórum, se for físico, e se for online, você testa o equipamento com uma grande antecedência. Exatamente porque se tiver alguma falha, seja na webcam, na internet, etc., você ainda vai ter um bom tempo de consertar essa situação. Tranquilo? Basicamente é isso. Se você quer se profissionalizar na área trabalhista, só conferir aqui os links da descrição. Abraço e até mais.